Tema de hoje: espere pelo Senhor e Ele te dará vitória. Texto clássico, bíblico. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 22, diz: espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Quando Salomão escreveu este texto, Salomão, ele aprendeu com Davi, o seu pai, a esperar pelo Senhor. A vida de Davi, o rei, famoso rei de Israel, foi uma vida que ele teve que aprender a lidar com isso. Ele teve que esperar no Senhor. E a gente vive num tempo, o tempo do fast food, o tempo da comida rápida, que tudo hoje para a gente quer com rapidez. A gente quer na hora. Por isso que muita gente que vai à igreja hoje, ele vai com um desejo de conseguir alguma coisa de Deus. E como ele não consegue, ele acaba saindo embora frustrado. Existem hoje no mundo, e aqui no Brasil principalmente, muitas pessoas frustradas. Porque elas tinham uma expectativa de chegar na igreja e de Deus resolver tudo da vida delas num passe de mágica. Só que Deus não trabalha assim. Deus trabalha do jeito dele. E por isso que também Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, ele diz: tem tempo para tudo. Existe tempo para tudo nessa terra. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de comer, tempo de jejuar, tempo de trabalhar, tempo de descansar. Tem tempo para tudo. A questão é que nós, do século agora, deste século 21, a maioria de nós não aprendeu a esperar pelo Senhor. E olha que, pelo que a gente tem estudado na Bíblia esses dias, não é de hoje. Se você olhar para o passado, você vai ver histórias de pessoas que tentaram ajudar Deus. E nesse tentar ajudar Deus, acabaram se estrepando. Um deles foi Abraão. Abraão, ele tinha uma promessa de Deus dizendo o seguinte: eu vou te dar um filho. Eu vou fazer de você uma grande nação. A sua descendência será grandiosa. Aí diz o texto que Abraão creu. Só que o tempo passou. Passaram-se mais de 10 anos. E nada acontecia. Até que um dia a Sara chega nele e fala: Abraão, eu estou velha, você também. Não tem jeito a gente ter mais filhos. Já que Deus tem uma promessa na tua vida, é melhor então você se deitar com uma das servas aí e ter os seus filhos. Diz o texto que essa ideia meio que agradou a Abraão e ele acabou se deitando com uma serva dele chamada Agar. Ela teve um filho chamado Ismael. E até hoje no Oriente, os descendentes de Ismael geralmente são aqueles que estão brigando com os descendentes de Isaac, que são os israelitas. Ele tentou de alguma forma fazer cumprir a promessa de Deus. E Deus não precisa de ajuda. A questão é confiar, esperar. E não é fácil esperar no Senhor. Não é fácil, porque a gente vive num tempo que tudo é fácil. Você quer esquentar uma comida, antigamente você esquentava o arroz, esquentava o feijão, você esquentava a mistura. Hoje não, hoje está tudo congelado, você tira, põe no micro-ondas e 2 minutos está tudo quentinho, você come. Não é o mesmo sabor, mas hoje em dia se faz isso. Por quê? Para ganhar tempo. Como eu falei aqui de manhã, você está, por exemplo, numa rua, numa estrada, você está guiando atrás de um cara que é lerdo. Esse cara lerdo, ele acaba te atrapalhando, te deixa até nervoso. Você quer passar ele para você chegar logo no lugar que você tem que ir, que você quer ir. Quando a gente, por exemplo, está trabalhando, a gente chega de manhã, muita gente hoje chega do trabalho de manhã, ele não vê a hora de dar 5, 6 horas para ele ir embora. A gente vive esse negócio de querer viver o amanhã, viver o amanhã, viver o amanhã, vive nessa expectativa do que vai acontecer amanhã, e por isso a gente esquece o hoje, e esquece de esperar no Senhor. E não é fácil, como eu disse, esperar no Senhor. Não é fácil. Esperar no Senhor implica em esperar o tempo dEle. Deus, Pai, soberano, Criador, todo o poder nos céus e na terra estão nas suas mãos. Ele dirige o universo.
Ele criou a mim e a você. Ele tinha e tem propósitos para a minha vida e para a tua. Resta saber se nós aprendemos a esperar o propósito do Senhor. O problema é que a gente não espera. Eu já falei aqui, teve moças dentro da igreja que decidiram assim, eu não vou esperar por Deus, porque Deus está demorando muito, eu estou ficando aí mais velha, vou acabar virando titi, então eu preciso casar. Como não tem na igreja quem eu quero, eu vou lá no mundo arrumar e vou tentar que essa pessoa venha e se converta. Mas na verdade, a maioria dos casos, o homem não se converte. E por isso a menina começa a sofrer, ou o menino começa a sofrer, porque existe um jugo desigual chamado ou considerado, ensinado pela Bíblia. A maioria das pessoas hoje, elas não querem esperar, elas querem resultados práticos. E aí vem estes pregadores, estes pastores de hoje em dia, que começam a comercializar e oferecer para as pessoas aquilo que elas querem. Então eles oferecem isso, eles oferecem aquilo, eles oferecem aquilo outro, eles fazem, eles prometem, eles desafiam e falam com uma eloquência que convence muita gente. Há pouco, agora à tarde, eu vi na televisão um camarada aqui em São Paulo, que ele estava desafiando as pessoas a dar uma oferta de R$500, num propósito que ele disse que Deus colocou no coração dele e tinha que dar R$500. Aí, na hora que ele estava falando, ele falou, aí veio um camarada aqui, gente, e me trouxe R$50. Eu falei para ele, pega esses R$50 e vai comer pastel na feira, vai beber garapa, vai fazer outra coisa. Aqui não é do jeito que você quer, do jeito que eu quero, o que Deus mandou, então você tem que dar 500. Os caras são bons nisso hoje. E o povo, como ele está precisando de resultados, ele acaba se submetendo, ele acaba dando na esperança daquilo que ele quer aconteça. E por isso que a gente vê hoje muita gente frustrada por aí. Porque as pessoas não conhecem Bíblia. E um dos textos clássicos da Bíblia é este: espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Na Bíblia, como eu disse, existem N exemplos de pessoas que souberam esperar. Existem exemplos também de pessoas que não souberam esperar. E dos personagens bíblicos, eu tenho uma admiração especial por dois deles, José e Davi. E quando eu vejo a história de Davi é uma história fantástica. Segundo a leitura bíblica, a gente entende ou subentende que Davi, ele era um filho bastardo de Jessé. Por que um filho bastardo? Porque entende-se que pelos textos descritos, pela atitude de Jessé diante de Samuel, provavelmente a mãe de Davi, ela acabou cometendo um deslize. E nasceu Davi. Tanto que Davi era um cara de 1,65 de altura, tinha uma boa aparência, e os irmãos dele eram tudo gente alta, forte, eles eram, inclusive, faziam parte do exército daquela época. E o texto diz que Davi, quando ele, por exemplo, peca e ele pede perdão a Deus, ele fala, Senhor, tu sabes que eu fui gerado em meio a pecado, a coisa errada. Então esse negócio está em mim, me perdoa. Quando Samuel, amando do Senhor, vai lá escolher o filho de Jessé para consagrá-lo e ungí-lo rei de Israel, ele chegou lá e disse, Jessé, eu vim aqui em paz e tal, cadê os teus filhos? Veio o primeiro, veio o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, nenhum deles, Deus tocou no coração de Samuel. Aí Samuel diz, escuta Jessé, não tem mais ninguém aqui? Ele falou, tem o meu filho lá, o caçula, que está cuidando das ovelhas lá. Pois então chama ele. E quando ele chegou, o texto diz que Samuel, Deus falou no coração dele, falou, é este, unja este. Meu irmão, isso aconteceu, segundo historiadores bíblicos, quando Davi tinha 17, 18 anos de idade. Aproximadamente 17, 18 anos de idade. Ele foi ungido rei de Israel. Ele ia assumir o lugar de Saul, que Deus já havia rejeitado a vida de Saul, porque Saul desobedeceu. Só que da consagração dele, da sua unção, até chegar ser rei de Israel,
Irmão, a história diz, e quem estuda a história da Bíblia sabe que Davi passou maus bocados. Davi, ele foi chamado, ele enfrentava leões, ele enfrentava ursos para defender as ovelhas do pai. Davi, ele foi chamado por Saul, porque ele era músico, ele tocava harpa, e a música que ele tocava, segundo a história bíblica, Saul tinha o espírito que o incomodava, e quando ele ouvia a música, a melodia que Davi tocava, o espírito mal ia embora. Então ele tocava, ele foi chamado, e no começo era legal, mas depois, quando ele derrotou Golias, aquela grande conquista que ele teve, as pessoas diziam o seguinte: Saul derrotou 1000, Davi derrotou 10.000. Então Saul começou a ficar com inveja, com raiva. Saul tentou matar ele pelo menos 3 vezes. E ele, na sua luta, ele teve que ir embora, ele teve que ser banido do reino onde ele estava. Lembre-se, ele já tinha sido ungido, recebido uma unção de rei. Mas ainda assim ele saiu dali, foi para o deserto e viveu no deserto anos. Mas uma coisa tinha no coração de Davi: eu espero pelo Senhor. Eu tenho certeza que aquele dia lá não foi brincadeira de Samuel. Aquele dia Deus estava com ele, Deus ungiu a minha vida, e se Deus falou, Deus vai cumprir. O texto diz que Samuel, ele enfrentou guerras, lutas, dificuldades, ele constituiu família no deserto, tinha outros homens que seguiam a ele com as suas famílias. Ele foi um cara perseguido por Saul, ele foi um cara perseguido pelos filisteus. Teve uma época até que ele se uniu aos filisteus, os caras acharam que ele estava querendo armar uma para eles. Enfim, Davi, ele teve que passar maus bocados. Na verdade, ele passou maus bocados. Agora eu pergunto para você: Deus não estava com ele? É lógico que Deus estava com ele. Poxa, então por que Deus já não chegou logo e falou assim, já que ungiu o rei, por que Deus já não deu logo o reinado? Porque Deus, meus irmãos, Ele quer conhecer o intento do coração dos homens. Na verdade, Deus até conhece o intento do nosso coração. Deus permite situações para nós nos conhecermos e nós mudarmos. Deus não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Davi, ele entendeu isso, ele disse: eu espero pelo Senhor, eu espero pelo Senhor. E depois de anos no deserto, sendo perseguido, passando dificuldades, passando lutas, não tendo uma casa para morar, ele vivia em cavernas, ele vivia em tendas, ele vivia fugindo de um lugar para o outro, ele vivia enfrentando lutas, ele passava por dificuldades. Mas o texto diz que Davi permaneceu firme, porque Davi tinha um relacionamento com Deus dizendo o seguinte: eu creio que Deus está comigo. Escuta, mas você não está vendo que você está no deserto cheio de dificuldades? Eu creio que Deus está comigo. Você não está vendo que tem pessoas te perseguindo? Eu creio que Deus está comigo. E se Deus tem um propósito para a minha vida, eu vou esperar nele, porque Ele vai me dar a vitória. Um dos textos da Bíblia, em 2 Samuel capítulo 2, acompanha aqui no telão, a partir do versículo 1, diz que passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: eu devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. Davi perguntou: para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Versículo 2, então Davi foi para Hebrom com suas 2 mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal o Carmelita. Versículo 3, Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Versículo 4, então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Lembre-se, a unção que ele recebeu era a unção de rei de Israel. Mas Deus é tão bom que Deus permitiu que ele fosse ungido rei da tribo de Judá. E aí diz o texto que, informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, 5, Davi enviou-lhes mensageiros para que lhes dissessem, ou para que lhes disseram: o Senhor os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Seja o Senhor leal e fiel para com vocês.
Também eu firmarei minha amizade com vocês, por terem feito esta boa ação. Versículo 7, mas agora sejam fortes e corajosos, pois Saul, seu senhor, está morto, e já fui ungido rei da tribo de Judá. Davi ficou como rei da tribo de Judá durante 7 anos e meio. Segundo Samuel capítulo 5 diz, versículo 1, que representantes de todas as tribos de Israel foram a dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei de Israel. 4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, ele reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Ou seja, da unção, da promessa para a realidade, passaram-se 13, alguns historiadores dizem 14, 15 anos. De luta, de dificuldade, de provação, de gente falando coisas para ele, de gente cobrando coisas dele, de inimigos zoando até com ele. Mas Davi esteve firme, porque ele disse: eu espero pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa aprender a esperar pelo Senhor, porque se a gente aprender a esperar pelo Senhor, quanto tempo vai durar, pastor? Eu não sei. Eu só sei que Deus anda comigo, anda contigo, está conosco todo o tempo. E se a gente aprender a esperar no Senhor, Ele vai nos dar a vitória, em nome do Senhor Jesus. Neste tempo de dificuldades, Davi, ele gostava de expressar o que ele sentia, e ele escrevia. E essas escritas de Davi se tornaram vários dos salmos que nós lemos. E eu gostaria de ler com você, você que trouxe a Bíblia. Aliás, foi até lido, no final do culto de manhã, o Paulo até me falou: pastor, coincidência. Eu falei: olha, eu nem me peguei por isso. Salmo 40, por favor, nós já lemos aqui hoje. Glória a Deus. Mas no momento desses de dificuldade, Davi escreveu esse salmo. A versão NVI, se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso, por favor. Na versão NVI, o Salmo 40, versículo 1 diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Na versão antiga da Bíblia, diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Davi pedia socorro. Presta atenção, meu irmão, no texto. Davi, ele não vivia reclamando. Você está passando por dificuldades, está passando por lutas, meu irmão, Deus é contigo, para de reclamar. Que o grito, ou que a palavra que saia da tua boca seja a palavra para glorificar a Deus, para exaltar o nome dEle, para pedir a misericórdia dEle sobre a tua vida. Jamais fique reclamando que Deus quer te castigar, que Deus está te castigando, que tudo que está acontecendo na tua vida você está pagando. Para com isso em nome de Jesus. Tem uma coisa no teu coração, meu irmão, minha irmã: Deus é contigo. Mateus 28, 20, Jesus falou: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus anda com a gente. Só que nós precisamos nos adaptar à vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus. E Davi sabia disso. Por isso que no tempo de dificuldade, em vez de reclamar, ele escrevia, e ele disse, versículo 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Versículo 3: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Aí ele declara: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor.
Versículo 4, ele escrevendo para Deus, ele disse: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Versículo 5, Davi escreveu: Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Versículo 6, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Versículo 7, então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, e eu louvo a Deus, porque o meu nome está escrito também neste livro da vida. Seu nome, você tem fé que está escrito no livro da vida? A Bíblia também diz que o teu nome e o meu nome estão escritos na palma da mão de Deus, Ele jamais se esquece da gente. Versículo 8, por enquanto até o 8, depois a gente vai ler mais. Ele disse: eu tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Só até aí. Davi acreditava nas coisas que estavam escritas. Ele sabia que o que Deus mandou, deixou ser escrito aqui, Deus cumpre o que está escrito aqui. E tinha promessa de Deus dizendo o seguinte: eu te fortaleço, eu te capacito, eu te curo, eu te protejo, eu trago provisão para a tua vida, eu sou o teu Deus, confia em mim. Promessas de Deus. Só que, como eu disse, meus irmãos, além da gente viver num tempo de tanta coisa rápida, e a gente quer resultados rápidos, como eu disse, por isso que existem tantas igrejas hoje aí atendendo as pessoas de uma forma assim: eu quero te ajudar a resolver teu problema rapidamente. Balcões espirituais vendendo a bênção, negociando a bênção de Deus. Além disso tudo, a gente tem um inimigo feroz, que anda ao nosso derredor, de alguma forma querendo tirar de nós esta confiança, esta esperança em Deus. A Bíblia diz que ele ataca a gente. Ele ataca com dardos inflamados, ele ataca com palavras, ele levanta pessoas para nos falar algumas coisas, para nos entristecer, para nos desanimar. Ele faz, e eu disse isso para os adolescentes hoje, ontem que nós nos reunimos aqui, eu disse: vocês agora são a bola da vez. Se vocês não permanecerem firmes, o diabo vai continuar lutando contra vocês. Ele quer derrotar vocês, ele quer afastar vocês de Deus. Esse é o desejo dele, ele quer destruir a sua família, inclusive, meu irmão, minha irmã. Agora, quando nós aprendermos a esperar mesmo pelo Senhor, tirar essa ansiedade do coração, porque uma coisa é certa: como Davi, eu não fui ungido rei, mas um dia eu levantei a minha mão e disse assim: Jesus, eu me rendo aos teus pés, a partir de hoje tu és o Deus da minha vida, eu quero a tua vida. Eu fui batizado, eu nasci de novo. Desde aquele dia tem N promessas de Deus dizendo o seguinte: eu estou com você, eu te guardo, eu te curo. Você está dormindo? Eu estou do teu lado te guardando. Você está andando, trabalhando? Eu estou contigo toda hora, todo tempo, todo momento. Eu guardo você, eu cuido de você. Aí a gente ouve isso e fala assim: ai, amém. Só que o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo como nós queremos, porque o diabo está sempre ali falando: você vai virar titia, você vai virar titio, você não vai casar nunca. Escuta, você não vai nunca conseguir aquele emprego. Escuta, não adianta você esperar pelo Senhor, porque Ele não vai mudar a história da tua vida agora, é daqui para pior. Mas quando eu ouço a voz do Espírito Santo dentro do meu coração, ele diz o seguinte:
apesar das circunstâncias, Deus é contigo. Espere pelo Senhor, porque Ele vai dar vitória para você. Texto de 2 Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro escrevendo para a igreja da época, mas que serve para a gente, está aqui no telão. Ele escreveu o seguinte: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas eu quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Recorde do quê? Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Tipo, eu quero escrever para vocês lembrar. Lembrar do quê? Você foi ensinado. Você tem um Deus, esse Deus está contigo todo o tempo, esse Deus não se esqueceu de você, esse Deus ama você e ama a mim. Amém? Amém? Você crê que Deus te ama? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, então, meu irmão, não se esqueça, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. E Pedro está dizendo o seguinte: lembre-se disso. Por quê? Versículo 3 ele responde: porque nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. O que ele quis dizer? Tem gente que fala assim: Jesus não vai voltar mais. Esse negócio de fim de mundo, ou fim do mundo, isso não vai acontecer. O mundo nunca vai acabar. O próprio apóstolo Pedro diz que no final dos tempos, os elementos ardendo se desfarão. Então, se as pessoas acreditam que o mundo não vai acabar, é porque elas deixaram de esperar Jesus voltar. E é interessante que nessa época de furacões, de terremotos, aí as pessoas começam a lembrar de Deus. Elas querem ir para a igreja, elas querem orar. Meu irmão, a gente tem que lembrar de Deus todo o tempo, porque Deus anda conosco. A gente não pode deixar o diabo minar a nossa mente, colocar na nossa mente palavras, pensamentos ruins. Para isso a gente tem um antídoto chamado Bíblia. Não sei se você conhece, isso aqui a gente chama de Bíblia. Isso aqui foi feito para a gente ler. Não foi feito para a gente deixar na estante ou para virar desodorante de cristão, né? Isso aqui foi feito para ler. E quando você lê, isso aqui te traz antídoto para você nos seus momentos de dificuldade. Como Davi. Davi, ele pegava, ele lia assim: o Senhor tirou o povo lá de Israel. O povo que estava no Egito, Deus livrou, Deus mandou eles para um lugar abençoado. Alguns deles negaram ao Senhor, mas os que permaneceram firmes, Deus cumpriu a promessa, pois esse Deus é o Deus da minha vida. Eu estou passando dificuldade, eu estou no deserto, eu estou passando luta, a coisa está difícil, mas eu continuo olhando para Deus, porque eu sei que se Ele me ungiu rei, um dia eu ainda vou ser rei. E se um dia Jesus morreu na cruz, e Ele morreu, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador, reconhecemos como Deus de nossas vidas, e a partir daquele dia a gente entregou a vida, e quando eu entrego a vida para Jesus, eu deixo Ele cuidar da minha vida, eu espero por Ele. É lógico que eu vou passar por lutas, eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por provações, eu vou ser confrontado. O diabo é craque em confrontar a gente. E em olhar para você, se ouve uma palavra no domingo, amanhã ele fala no teu ouvido: tudo que você ouviu ontem é bobagem, aquilo ali não existe, aquilo ali foi passado, Deus se esqueceu de você, Deus já era. Não, Deus não era, não, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus está conosco, Deus não se esqueceu da gente. Meu irmão, espere pelo Senhor e Ele vai te dar a vitória. Só que a gente precisa aprender a esperar, a gente precisa aprender a acreditar. Satanás, ele age promovendo a desconfiança da gente em Deus. Satanás, ele age, ele procura levantar dúvidas nas nossas vidas, nas nossas mentes. Ele quer nos levar a desobedecer a Deus. Ele quer nos levar para longe de Deus. E hoje, meus irmãos, é tempo da gente esperar pelo Senhor. Porque Deus tem promessa para cumprir na minha vida ainda, e eu sei que Deus tem promessa para cumprir na tua vida, meu irmão. Eu creio. É por isso que nós estamos aqui.
É por isso que a gente vem aos domingos, é por isso que a gente se alimenta da palavra. Esperar em Deus é bom para nós. Esperar em Deus exercita a nossa fé. Esperar em Deus nos leva para próximo dEle. Muitas pessoas esperam reconhecimento, esperam recompensa, esperam ganhar dinheiro, esperam ficar famosos. Meu irmão, isso é consequência daquilo que Deus tem para nós. O mais importante é que a gente tenha um Deus vivo e poderoso e que anda conosco todo o tempo. Salomão, ele aprendeu isso com o seu pai Davi. Por isso que ele escreveu: espere pelo Senhor e Ele te dará vitória. Espere pelo Senhor e Ele te dará vitória. Algumas considerações aqui para te ajudar a esperar pelo Senhor. Primeira delas, espere no Senhor. Porque quando você espera no Senhor, você revela as suas reais motivações. Aquilo que te motiva, que está dentro de você. Se você realmente estar com Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele faz. O povo de Israel estava com Deus por aquilo que Ele fazia. E quando Deus deixava de fazer, o povo botava os pés pelas mãos. Se você olhar na época de Jesus, Jesus também passou por isso, meus irmãos. Jesus, ele, quando foi chamado para orar por Lázaro, que ainda estava vivo, estava enfermo, à beira da morte, mas ele ainda estava vivo. Jesus sabia disso tudo, e Jesus, diz o texto, que ele demorou 4 dias para chegar lá. E é interessante que, um adendo aqui, existe uma explicação lá em Israel. Na época que estive lá, eu ouvi isso. Existe uma explicação. Porque lá naquela região, no passado, eles acreditavam o seguinte: a pessoa morre e a alma fica penando, andando 3 dias na terra. Depois de 3 dias que ele vai para o destino final. Segundo uma crença lá, da época. E alguns historiadores bíblicos, alguns rabinos, eles chegaram à conclusão seguinte: Jesus chegou no 4º dia, porque quando ele chegasse no 4º dia, o cara já estava morto mesmo, não tinha jeito. E quando ele chega no 4º dia, Marta e Maria vão falar com ele. E qual é a palavra delas? O senhor demorou. O senhor demorou. Se o senhor tivesse chegado aqui antes, Lázaro não tinha morrido. O senhor demorou, Jesus. Aí Jesus olha para elas e diz assim: escuta, eu sou a ressurreição e a vida. Mas elas, naquela falta de fé que tinham, elas disseram assim: eu sei, o senhor já falou, um dia vai voltar, vai ressuscitar. Mas meu irmão morreu. E o texto diz que Jesus chora. O texto diz que alguns homens acharam que Jesus chorou porque ele amava muito Lázaro. Provavelmente. Mas eu particularmente creio que Jesus chorou porque ele viu tanta incredulidade. Porque ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, confia em mim, eu estou aqui. Mas aquelas mulheres estavam chorando, e Jesus se move, diz o texto, ele manda tirar a pedra, e ele diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai ressuscitado, e as pessoas glorificam ao Senhor. Eu imagino que Jesus orou para Marta e Maria e falou assim: e aí, cheguei atrasado? Não, Jesus nunca chega atrasado. Jesus chega na hora certa. O problema é se nós estamos preparados. Qual é a motivação do nosso coração esperando no Senhor? A gente espera no Senhor por aquilo que Ele faz? Ou a gente espera pelo Senhor por aquilo que Ele é? Segundo, a gente espera do Senhor. Quando a gente espera no Senhor, isso produz paciência dentro de nós. A gente tem que aprender a ter paciência. E eu já falei aqui outras vezes, paciência não é um negócio que você está assim e pede: Deus, me dá paciência. Aí de repente cai assim, puff, e você, nossa, agora eu estou tão paciente. Longe disso. Paciência é um negócio que você fala assim: Deus, me dá paciência. Deus fala: tá bom, filho. Aí ele bota um carro na tua frente, velho, soltando fumaça, e você não pode sair de trás dele. Você fala: meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Paciência é quando você está no ônibus e vem um cara e pisa no teu pé assim lá no metrô.
Oh Deus, aleluia, tão gostoso receber um pisão no calo, Jesus, obrigado, Pai. Paciência, eu falei aqui de manhã, é você ter paciência, por exemplo, para viajar longas distâncias, coisa que eu já perdi um pouco, essa paciência de viajar. Mês passado eu fui viajar para o interior, 530 quilômetros, e eu já fui em 4h30 no passado, já fui em 5 horas, e agora a velocidade é 110, 120 e tal. E aquele negócio, eu preciso ir embora logo, saindo de lá, tenho que ir embora para São Paulo, eu vou embora, eu vou, vamos mais tarde? Não, vamos agora, e eu vou, e 110, e aí você está no 120, aí chega no 180, 200, brincando, 130 e tal, né? E quando eu estava no 130, que eu olhei assim, e olho longe no topo, eu vejo lá, distante assim, um viaduto e um carro com o porta-mala aberto. Falei para minha irmã, para minha esposa, dançamos. Por quê? Tem um guarda lá na frente. Mas como você está vendo? Com certeza. Foi batata, chegou perto, estava o guarda lá com o revolvinho assim. Chegou esses dias a multa para eu pagar. Aí depois que eu vi, que eu tinha consciência que eu tinha sido multado, eu falei, agora eu vou relaxar, né? Parei no restaurante, fui no banheiro, tomei um guaraná e tal. Falei, agora eu vou devagar, né? Não esperei, queria ir logo. A gente tem que aprender a esperar. Existe um limite de velocidade. A gente tem que aprender. Mas a gente quer chegar logo. A gente quer resolver logo as coisas. E tem coisas, meus irmãos, que Deus permite para gerar em nós paciência. A gente tem que aprender a esperar no Senhor, porque quando a gente espera pelo Senhor, isso transforma o nosso caráter. Quando a gente espera em Deus, as coisas em nós vão sendo mudadas. Aos poucos, mas vão sendo mudadas. A gente tem que aprender a esperar no Senhor. Quando a gente espera pelo Senhor, isso produz uma intimidade maior com Ele, uma dependência maior de Deus. E nós precisamos viver isso. Senão a gente vai ficar nesse negócio, eu vou para a igreja, aí eu vou fazer uma oração forte para Deus logo resolver meu problema. E se Ele não resolver meu problema, eu vou botar Deus na parede. Tem igreja que fala assim, vem irmão botar Deus na parede hoje. Venha botar Deus na parede hoje. Meu irmão, eu não tenho essa coragem. O único jeito que eu entendi desde criança que eu vou à igreja é chegar na igreja, baixar a cabeça, falar assim, Deus tem misericórdia de mim, tá? Eu sou um pecador, mas eu espero pelo Senhor que o Senhor vai me dar a bênção, Pai. Meu irmão, eu esperei 28 anos para ter uma casa. Aliás, para financiar uma casa, né? Ainda falta 20 anos para pagar. Acho que eu paguei só um cômodo, faltam os outros ainda, né? 28 anos pagando aluguel. E orando. Aí vem um pastor aqui, um ano antes, e fala assim, Deus vai te dar a casa. Glória. Aí eu saí para pesquisar a casa, eu e minha esposa. E cada uma que a gente via, uma melhor que a outra, uma mais cara que a outra, a gente saía frustrado. E vi dia que a gente saía com lágrimas nos olhos. Meu Deus, mas não é possível. Até que um dia, Deus falou, chegou a tua vez. Pegou a ficha assim no arquivo de Deus, né? Falou assim, chegou a vez do Diego aqui. É agora, viu? E do jeito que o pastor falou, Deus moveu no sobrenatural. E a gente conseguiu financiar e comprar a casa. Mas para chegar aqui, foi 28 anos. Luta, pagando aluguel. Muda para cá, muda para lá, muda colar. Eu conheci gente que passou anos, 20, 30 anos orando para Deus salvar alguém da família. E um dia você vê essa pessoa na igreja. Isso aconteceu em Osasco. Uma irmã ia na igreja e orava, Deus salva o meu marido, salva o meu marido, salva o meu marido. E quanto mais ela ia na igreja, chegava em casa, ela apanhava dele. Teve um dia que ele pegou o revólver para dar um tiro, ele deu um tiro na perna dela. Se for na igreja eu vou te matar. E ela foi e orou para Deus salvar a vida dele. E quando chegou em casa, ele pegou, deu um tiro, e ela fez assim, o tiro ricocheteou e pegou na perna dela. Aí depois de um ano e pouco, esse cara estava lá na igreja, parecia um cordeirinho, e chorava. Quem olhava aquilo falava, nossa, né? Deus ouviu a oração da irmã. Mas enquanto ela estava orando, até chegar no dia da salvação, ela tomou tiro, tomou pancada,
dobrou o joelho muitas vezes, mas ela esperou pelo Senhor e o Senhor deu a vitória para ela. É verdade, meus irmãos, que quando a gente espera, a gente tem intimidade com Deus. E no tempo que nós vivemos, viveu o que essa frase diz, espere pelo Senhor, Ele dará a vitória para você. A gente é a geração da alta tecnologia, a gente é a geração do fast food, a gente é a geração de tudo rápido, a gente é a geração das coisas que funcionam rapidamente. E parece que quanto mais rápido a gente vai, parece que Deus é lerdo, né? Deus me perdoe essa expressão, mas para muita gente Deus é lerdo. Deus está demorando. Meu irmão, Deus não é lerdo, Deus não está demorando, Deus age no tempo dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. O que a gente tem que fazer é, vamos confiar no Senhor, depender do Senhor. Meu irmão, espere pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Espere pelo Senhor, Ele dará a vitória para você. Ah, que legal, então eu vou ficar aqui. Não, agora você vai ter que lutar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que orar. Mas Deus está ouvindo a tua oração e Ele vai te dar a vitória. Para encerrar aqui, Davi, ele terminou o Salmo 40 de uma forma maravilhosa. Volte lá para Salmo 40, se você puder abrir, abra aí no Salmo 40. Se puder, já vai ficando em pé junto, para a gente ler juntos. Salmo 40 é Davi, naquele momento de dificuldade. Ele escreveu algo maravilhoso para o meu e para o teu coração. Deus está aqui? Amém. Deus está contigo, meu irmão? Amém. Amém. Fala de novo para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, espera pelo Senhor. Fala para ele assim, beleza? Ok? Vai esperar? Vai esperar? É. Salmo 40, 11. Davi, na sua escrita, ele disse: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Versículo 12. Pois incontáveis hotéis, piscinas, carros, dinheiro, mulheres, bens me cercam. Amém? O que está escrito aí? Incontáveis? Quem tem problema aqui? Levanta a mão. Nossa, todo mundo tem problema. Jesus amado, viu? Incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Aí ele ora, ele clama, versículo 13, ele diz: agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Amém, irmãos? Amém. Para de ficar reclamando, que da tua boca saiam palavras de bênção, saiam palavras assim: Deus tem misericórdia, eu confio no Senhor, me ajuda, eu estou contigo, eu sei que o Senhor está comigo. Ele disse, versículo 14: sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. E olha que Davi tinha gente que queria matar ele bastante, inclusive Saul. Muitos queriam a morte dele. Aí ele diz: retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Versículo 15: fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. 16: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quem ama aqui a salvação que Cristo nos deu na cruz do Calvário? Podemos dizer então: grande é o Senhor. Vamos falar de novo? Fala para a pessoa que está do seu lado: grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. 17, último, ele diz: quanto a mim,
Sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. E Deus se preocupa com você, meu irmão, minha irmã. Você crê? Crê nessa palavra? Fala para a pessoa, didaticamente, fala para ele: Deus se preocupa com você. Diga para ele assim: Deus não se esqueceu de você. Amém? Amém? Por último ele diz: Tu és o meu socorro e o meu libertador. Aí ele clama, ele diz: Meu Deus, não te demores. E mesmo tendo passado 12, 14, 15, alguns dizem 16 anos, Davi foi rei de Israel. Porque o que Deus fala, Deus faz, Deus cumpre. E Deus disse: Estou com vocês todo o tempo. Até a consumação dos séculos, eu estou com vocês. Deus disse: Eu te guardo, eu te sustento, eu te capacito, eu te abençoo, eu te protejo, eu trago provisão sobre a tua vida. Basta você confiar em mim. E se tem gente que confia no Senhor aqui hoje, à noite, eu não vou fazer apelo para você vir aqui na frente, mas é a noite da gente orar, aí você orar dizendo assim: Senhor, me ajuda, Pai. Eu quero esperar pelo Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Amém? Fecha os teus olhos por um instante, vamos orar por isso, em nome de Jesus.